Seção 2ª. Da admissão de docentes. Artigo 179. A carreira de magistério superior compreende as seguintes classes. Inciso 1º. Professor titular. Inciso 2º. Professor adjunto. Inciso 3º. Professor assistente. Inciso 4º. Professor auxiliar. Parágrafo único. Cada classe compreenderá 4 referências numeradas de 1 a 4, exceto a de professor titular que não terá referências. Artigo 180. Os cargos e empregos das classes da carreira do magistério da UF serão providos na forma dos artigos 97, 98, 102, 105 e 107 e seus parágrafos do Estatuto desta Universidade. Seção 3ª. Dos concursos. Artigo 181. Os títulos de doutor ou livre docente asseguram o direito à inscrição em concurso público de provas e títulos para provimento de qualquer cargo ou emprego das classes da carreira do magistério. Artigo 182. Os concursos para provimento dos cargos e empregos da carreira de magistério superior, no âmbito da universidade, serão coordenados pela direção do centro interessado. Artigo 183. O provimento no emprego de professor auxiliar far-se-á, na referência inciso 1º, da classe, mediante concurso público de provas e títulos. Artigo 184. No concurso público para emprego de professor auxiliar, além das normas gerais previstas no artigo 196, será observado o seguinte. Inciso 1º. Poderão inscrever-se os portadores de diploma de graduação em cursos de nível superior, na área específica de conhecimento. Inciso 2º. As inscrições ficarão abertas pelo prazo de 30 dias, a partir da publicação do edital no Diário Oficial da União. Inciso 3º. O concurso constará de: alínea A. Prova escrita ou prática, abrangendo a área de conhecimento em concurso. Alínea B. Prova de aptidão didática. Alínea C. Exame de avaliação de títulos apresentados. Inciso 4º. O concurso será julgado por uma comissão de 5 membros escolhidos pelo Conselho Departamental interessado, dentre os professores titulares, adjuntos ou assistentes. Inciso 5º. Nos casos de empate, constituirão preferência, pela ordem, os títulos de livre docência, doutorado, mestrado, especialização ou aperfeiçoamento e a duração do curso de graduação do candidato. Artigo 185. Para efeito do disposto no inciso V do artigo anterior, só terão validade os cursos de especialização ou aperfeiçoamento que tenham um mínimo de 360 horas e que tenham tido avaliação, apresentada no diploma ou em documento anexo. Artigo 186. Os empregos integrantes da classe de professor assistente serão providos mediante: alínea A. Progressão funcional da classe de professor auxiliar, conforme o Decreto nº 94.664/87 e os artigos 12 e 13 da Portaria 475/87-MEC. Alínea B. Concurso público de títulos e provas. Artigo 187. No concurso público para o emprego de professor assistente, além das normas gerais previstas no artigo 196, será observado o seguinte. Inciso 1º. Poderão inscrever-se os portadores de... Inciso 2º. As inscrições ficarão abertas pelo prazo de 45 dias, a partir da publicação do edital no Diário Oficial da União. Inciso 3º. Concurso constará de:
Alínea A. Prova escrita ou prática, abrangendo a área de conhecimento em concurso. Alínea B. Prova de aptidão didática. Alínea C. Exame e avaliação de títulos apresentados. Inciso 4º. O concurso será julgado por uma comissão de 5 membros escolhidos pelo Conselho Departamental interessado, dentre os professores titulares e adjuntos ou professores contratados para essas funções de magistério, pertencentes ou não à universidade. Inciso 5º. Nos casos de empate, constituirão preferência, pela ordem, os títulos de livre docência, doutor e mestre e estágio probatório já realizado como auxiliar de ensino. Artigo 188. Na prova de seleção por títulos para o emprego de professor assistente poderão inscrever-se os portadores do título de mestre, doutor ou livre docente. Além das normas gerais previstas no artigo 196, será observado o seguinte. Inciso 1º. As inscrições ficarão abertas por um prazo de 30 dias. Inciso 2º. O concurso será julgado por uma comissão departamental interessado, dentre professores contratados para essas funções de magistério, pertencente ou não à universidade. Inciso 3º. Nos casos de empate, constituirão preferência pela ordem, os títulos de livre docente, doutor e mestre e o estágio probatório já realizado como auxiliar de ensino. Artigo 189. A aplicação de concurso de provas e títulos ou de prova de seleção por título será definida por proposta de departamento, submetida ao Conselho de Ensino e Pesquisa, após a aprovação do Conselho Departamental. Artigo 190. O provimento de cargo e emprego de classe de professor adjunto far-se-á, por Parágrafo único. Nas hipóteses das alíneas B e C, exigir-se-á o grau de doutor ou livre docente. Artigo 191. A progressão funcional de um para outro nível dentro da mesma classe far-se-á, exclusivamente mediante avaliação de desempenho. Parágrafo 1º. A avaliação do desempenho obedecerá às normas e critérios estabelecidos pela Conselho de Ensino e Pesquisa, incidindo sobre as atividades diretamente relacionadas ao exercício do cargo ou emprego de magistério, ponderados, entre outros fatores, assiduidade, responsabilidade e qualidade do trabalho, e considerados, a critério do mesmo Conselho, entre outros, os seguintes elementos. Alínea A. Desempenho didático, avaliado com a participação do corpo discente. Alínea B. Orientação de dissertações e teses de mestrado e doutorado, de monitores e de estagiários ou bolsistas de iniciação científica. Alínea C. Participação em bancas examinadoras de dissertações, de teses e de concurso público para o magistério. Alínea D. Cursos ou estágios de aperfeiçoamento, especialização e atualização, bem como créditos e títulos de pós-graduação stricto sensu. Alínea E. Produção científica, técnica ou artística. Alínea F. Atividade de extensão à comunidade dos resultados da pesquisa, de cursos e de serviços. Alínea G. Gratificação em órgãos colegiados na própria universidade ou vinculados aos Ministérios da Educação, da Cultura e da Ciência e Tecnologia. Alínea H. Exercício de funções de direção, coordenação, assessoramento e assistência na própria universidade ou em órgãos dos Ministérios da Educação, da Cultura e da Ciência e Tecnologia, bem como em outros previstos na legislação vigente. Parágrafo 2º. Para avaliação do desempenho de docente afastado, nos termos do artigo 49 do anexo ao Decreto nº 94.644, de 1987, a UFES solicitará os elementos necessários ao órgão no qual o mesmo se encontra em exercício. Artigo 192.
No caso do docente que não houver obtido a titulação correspondente à classe superior, a progressão funcional prevista no inciso 2 do artigo 16 do anexo ao Decreto 94.664, de 1987, dar-se-á, do último nível da classe ocupada pelo docente para o nível I da classe subsequente, mediante avaliação do seu desempenho acadêmico e observados os interstícios fixados no parágrafo 2º do mesmo artigo. Parágrafo único. A avaliação de que trata este artigo será regulamentada pelo Conselho de Ensino e Pesquisa desta universidade, observadas as seguintes disposições. Alínea A. A avaliação será autorizada à vista de justificativa apresentada pelo docente e julgada cabível quanto à não obtenção da titulação pertinente. Alínea B. A avaliação far-se-á, por comissão especial, constituída de docentes de classe superior do avaliado, pertencentes ou não à IFE, ou ainda de especialistas de reconhecido valor, e terá por esse memorial descritivo das atividades, fatores e elementos a que se refere o parágrafo 1º do artigo 189 do Regimento Geral da UFES, e a defesa de seu conteúdo, importância e embasamento teórico. Alínea C. O parecer conclusivo da comissão especial será submetido à homologação do Conselho de Ensino e Pesquisa. Artigo 193. No concurso público para o cargo de professor adjunto, além das normas previstas no artigo 196, será observado o seguinte. Inciso 1º. As inscrições ficarão abertas por prazo de 30 dias. Inciso 2º. O concurso constará de: alínea A. Prova escrita e prática abrangendo a área de conhecimento em concurso. Alínea B. Prova de aptidão didática. Alínea C. Exame de avaliação dos títulos apresentados. Inciso 3º. O concurso será julgado por uma comissão de 5 professores titulares, escolhidos pelo Conselho Departamental interessado, pertencente ou não à universidade. Inciso 4º. Nos casos de empate, constituirão preferência pela ordem, os títulos de livre docente doutor e o exercício do cargo ou emprego de professor assistente. Artigo 194. Na prova de seleção por títulos para o cargo de professor adjunto, poderão inscrever-se os professores possuidores de título de doutor ou livre docente e, além das normas gerais previstas no artigo 196, será observado o seguinte. Alínea A. As inscrições ficarão abertas por um prazo de 30 dias. Alínea B. O concurso será julgado por uma comissão de 5 professores titulares, escolhidos pelo Conselho Departamental interessado, pertencente ou não à universidade. Alínea C. Nos casos de empate, constituirão referência, pela ordem, os títulos de livre docente doutor e o exercício do cargo ou emprego de professor assistente. Artigo 195. O provimento de cargo da classe de professor titular, far-se-á. Alínea A. Concurso público de provas e títulos no qual poderão inscrever-se portadores de título de doutor ou livre docente obtido na forma da Lei nº 5.802/72, professores adjuntos, bem como pessoas de notório saber, conforme definido nesse regimento. Alínea B. Progressão vertical de professor adjunto do quadro permanente desta universidade, após interstício mínimo de 2 anos no nível 0 a 4 da classe, mediante avaliação de desempenho acadêmico e produção científica, técnica ou artística. Artigo 196. A verificação do notório saber será feita mediante prova de atividade cultural ou científica, constante de publicações de livros de grande mérito ou trabalhos publicados em periódicos especializados de renome nacional ou internacional ou realizações profissionais de excepcional valor. Parágrafo único. A alegação de notório saber, a que se refere o presente artigo,
será apreciada pelo Conselho Departamental do Centro Interessado, que reconhecerá esta qualificação pelo voto de 2/3 de seus membros e encaminhará parecer ao Conselho de Ensino e Pesquisa, para homologação. Artigo 197. No concurso público de provas e títulos para o cargo de professor titular, além das normas gerais previstas neste regimento, será observado o seguinte. Inciso 1º. As inscrições ficarão abertas pelo prazo legal, contado a partir da data da publicação do edital no Diário Oficial da União. Inciso 2º. O concurso constará de: alínea A. Prova de aptidão didática. Alínea B. Exame e avaliação dos títulos apresentados. Alínea C. Apresentação e defesa pública de tese de autoria do candidato, de caráter original e inédita, abrangendo a área de conhecimento em concurso. Parágrafo 1º. A comissão julgadora será constituída por 0,5 professores titulares, preferencialmente portadores do título de doutor, pelos menos 0,3 dos quais não pertencentes aos quadros desta universidade. Parágrafo 2º. Nos casos de empate constituirão preferência, pela ordem, os títulos de doutor ou livre docente, obtido na forma da Lei 5.802/72 e o tempo de exercício no cargo de professor adjunto. Parágrafo 3º. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão fixará normas específicas para o concurso público de professor titular. Artigo 198. Poderá ocorrer progressão vertical de professor adjunto 0 a 4 para a classe de professor titular, após interstício mínimo de 0,2 anos no nível 0 a 4 da classe. Alínea A. Para o docente do quadro permanente desta universidade, portador do título de doutor ou livre docente, obtido na forma da Lei 5.802/72, mediante avaliação de desempenho acadêmico, de produção científica, técnica ou artística na área do concurso e administrativa, através de memorial descritivo. Alínea B. Para os demais docentes do quadro permanente desta universidade não portador do título de doutor ou de livre docente, após a avaliação da defesa de uma tese original inédita e avaliação de desempenho acadêmico, de produção científica, técnica ou artística na área do concurso e administrativa, através de memorial descritivo. Parágrafo 1º. A avaliação da tese e a avaliação do memorial descritivo de que trata este artigo serão realizadas por uma comissão constituída por 0,5 professores titulares, preferencialmente portadores do título de doutor, pelos menos 0,3 dos quais não pertencentes aos quadros desta universidade. Parágrafo 2º. O trabalho de tese a que se refere o inciso B deve ser caracterizado por uma produção científica não publicada e que apresente conteúdo de natureza original e que avance o conhecimento naquela área do saber. Parágrafo 3º. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão fixará normas específicas para avaliação de desempenho e defesa de tese de que tratam os incisos I e B deste artigo. Artigo 199. Nos concursos para o cargo ou emprego das classes da categoria de professor de ensino superior observar-se-ão as seguintes normas gerais. Inciso 1º. A iniciativa da abertura do concurso caberá ao Conselho Departamental do Centro Interessado que encaminhará a proposta, nesse sentido, ao Conselho de Ensino e Pesquisa. Inciso 2º. Na hipótese de aprovação da proposta, o Conselho de Ensino e Pesquisa autorizará a abertura do concurso. Inciso 3º. O plano do concurso será elaborado pelo departamento interessado, apreciado pelo Conselho Departamental do Centro e aprovado pelo Conselho de Ensino e Pesquisa. Inciso 4º. O edital de abertura do concurso será baixado pela Sub-Reitoria Administrativa e publicado em Diário Oficial, com ampla divulgação por outros meios. Inciso 5º. Além do edital,
Haverá instruções complementares, elaboradas pelo departamento interessado, com aprovação do Conselho Departamental, para regular o concurso em todas as suas fases. Inciso 6º. As instruções complementares, referidas no inciso anterior, serão postas à disposição dos candidatos na Secretaria do Centro, durante o período das inscrições. Inciso 7º. Quando o concurso exigir prova de conhecimento ou aptidão didática, o departamento interessado determinará qual a matéria que deverá ser abrangida e os respectivos programas, que serão postos à disposição dos interessados. Inciso 8º. Serão indicados à admissão para nomeação, na ordem decrescente de classificação, tanto os candidatos quanto as forem as vagas postas em concurso. Inciso 9º. A indicação a que se refere o inciso anterior será submetido no prazo máximo de 5 dias após o encerramento do concurso, à homologação do Conselho Departamental da unidade, cujo diretor proporá ao reitor a nomeação do candidato escolhido. Inciso 10. O parecer final da comissão julgadora só poderá ser recusado à vista de manifesta irregularidade pelo voto de 2/3 dos membros do Conselho Departamental, no prazo máximo de 15 dias a contar do recebimento do resultado do concurso. Inciso 11. Das decisões do Conselho Departamental caberá recurso para o Conselho de Ensino e Pesquisa no prazo de 10 dias, contados da publicação de decisão. Parágrafo 1º. Nos concursos para cargos das classes da carreira do magistério, os títulos abrangerão a formação universitária do candidato, a sua produção científica ou cultural e sua eficiência didática ou técnico-profissional, ou ambas, sempre relacionadas com o campo específico de conhecimentos do departamento, incluindo-se, com a devida comprovação, entre outros elementos. Alínea A. Na formação universitária, os cursos e estágios de graduação, pós-graduação, aperfeiçoamento e especialização. Alínea B. Na produção científica ou cultural, os trabalhos de natureza científica, técnico ou cultural de autoria do candidato, publicados em livros e periódicos conceituados, relacionados com a matéria em concurso. Alínea C. Na eficiência didática, as atividades exercidas, com êxito, no magistério de grau superior. Alínea D. Na eficiência técnico-profissional, o desempenho de cargos e funções, a participação em comissões e o exercício efetivo da atividade profissional. Parágrafo 2º. A prova de aptidão didática constará de aula sobre tema da área de conhecimento escolhido para o concurso. Artigo 200. Os candidatos aos concursos para cargos das classes da carreira do magistério deverão requerer sua inscrição à direção do centro respectivo, dentro dos prazos estabelecidos. Artigo 201. No ato da inscrição o candidato apresentará à coordenação do concurso os seguintes documentos. Alínea A. Curriculum vitae, devidamente documentado. Alínea B. Prova de que é portador de visto válido, se estrangeiro. Alínea C. Carteira de identidade ou passaporte, se estrangeiro. Alínea D. Prova de quitação com o serviço militar, se brasileiro. Alínea E. Prova de quitação com a Justiça Eleitoral, se brasileiro. Alínea F. Prova de pagamento da taxa de inscrição. Alínea G. Outros documentos que possam ser exigidos pela coordenação do concurso. Parágrafo único. A documentação de cada candidato será encaminhada ao Conselho Departamental para apreciação e, uma vez julgada em ordem, será declarado inscrito o candidato. Artigo 202. O concurso será realizado, observando os seguintes prazos. Alínea A. Para o cargo de professor auxiliar,
dentro de no mínimo 15 e no máximo 60 dias a contar do encerramento das inscrições. A linha B. Para o cargo de professor assistente, dentro de mínimo 15 e no máximo 90 dias a contar do encerramento das inscrições. A linha C. Para o cargo de professor adjunto, dentro de mínimo 15 e no máximo 120 dias a contar do encerramento das inscrições. A linha D. Para o cargo de professor titular, dentro de no mínimo de 180 e no máximo 1 ano a contar do encerramento das inscrições.